Bom, pois saiba que o seu candidato a presidente, pré-candidato, perdão, Renan Santos, ele é... Quem disse que ele é meu pré-candidato? Não entendi. Também. Eu sou um jornalista completamente isento, cara. Bom, veja o que ele Mas pensa ele é aí. bom, mas é bom esse candidato rapaz é é Eu bom. ouvi falar que ele é bom também. Pré-candidato é bom. Veja o que ele pensa aí. Renan Santos defende a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin no Brasil. Diz querer tornar o país amigável a investimentos na área de cripto e tecnologia e afirma que a medida seria um aceno ao capital humano de alta qualidade ao redor do mundo. Isso aí tá escrito no livro, não tá? Um tal de... Fascículo 5. Livro amarelo? Fascículo Conhece? 5. Você conhece, Orlando? Conheço, li. Conhece? Li. Interessante. Tive que ler, porque temos que procurar, né, as melhores Aqueles ideias. tive que ler porque eu escrevi. Não, incrivelmente, na parte que eu escrevi, tá lá sobre a reserva de Bitcoin. Sim. Então. Porque o que acontece? No fascículo 5, eu coloco ali um debate que ocorre internamente dentro do MBL, que seria entre mais reformistas e outros que são mais aceleracionistas, né? E eu me colocando a favor do aceleracionismo. Nesse sentido, quem tiver o fascículo 5 vai saber isso. E aí eu fui e coloquei sobre o que eu chamei de terapia de choque, fazendo uma alusão ao livro da, salvo engano, Isabel Weber, o nome dela, que é uma autora que falou sobre a economia chinesa. E tem lá exatamente sobre essa reserva estratégica de Bitcoin no Brasil. Porque, perceba bem, não é... Eu tenho que parar com esse perceba bem, inferno. Não, me corrija se eu estiver errada, Orlando. Mas ele não fala somente da reserva em bitcoins. Ele fala de uma reserva diversificada em vários... Criptomoedas, na verdade. Não é Bitcoin, seriam criptomoedas. Isso. Legal. Então, mas obviamente falamos Bitcoin por ser a principal criptomoeda, né? Sim. Mas a ideia é você ter uma reserva estratégica em criptomoedas, até para você conseguir se proteger contra congelamento de ativos. Um país precisa ter formas de fugir das sanções internacionais, né? Para não acontecer conosco o que aconteceu, por exemplo, com a Rússia após o início da guerra. Tinha ativos na União Europeia e nos Estados Unidos e teve esses ativos congelados. Então, para que não tenhamos ativos congelados, podemos ter criptomoedas. Legal. Né? E ele falou muito bem, cara, que a ideia de você trazer capital humano, você captar essas pessoas. Porque, em última instância, o Brasil tem uma capacidade enorme de poder pegar pegar um capital humano do primeiro mundo, enfim, do centro do capitalismo global e trazer para cá, né? Mas para isso a gente precisa mudar também todo o software brasileiro. Sim, perfeito, maravilhoso. É isso. Então você concorda com o pré-candidato à presidência do Partido Missão, Renan Santos? Não, concordo plenamente. Esse candidato é muito bom, cara. muito É um bom. grande candidato. É um grande candidato. É isso. Bom, vou jogar uma pergunta aí para vocês. Diga. Como o Bitcoin ele é muito descentralizado, ele poderia minar de alguma forma o controle que o Banco Central tem sobre a moeda brasileira? Sim, sem dúvida nenhuma. Olha só, a gente aqui vai ser uma discussão um tanto quanto anterior. E se você quiser responder primeiro, pode responder, porque eu tô falando muito. Pode falar, Tá? porque essa área você me entende melhor que eu. Eu já peço desculpa se eu estiver falando muito. Interrupting. Me interrupting, exatamente. Mas o ponto é o seguinte. Temos que pensar, de um modo anterior, quais são os papéis do Estado moderno hoje. O que sobrou de papel, né, do Estado moderno? Bom, sobrou emissão de moeda, que é basicamente isso, emissão de moeda, ou seja, contração de dívida, né, capacidade de você contrair dívida. E o segundo é de segurança. São esses dois grandes pontos que fazem ainda o Estado moderno ter alguma funcionalidade. Opa, já temos o primeiro. Opa! William! Bem-vindo, William. Will. Estamos Seja muito felizes. bem-vindo. Já levou 2 revistas Valete e o livro e todo o conteúdo do Valete Plus e um beijo da Ana. Perfeito. Exatamente. Cara, o que eu tava falando mesmo? Sim, o Estado moderno. Pronto, tem essas duas funções: segurança e emissão de moeda. Agora imagine o seguinte: se você consegue retirar do Estado uma das suas principais prerrogativas, que é a emissão de moeda. Porra, Matheus, bem-vindo, Matheus. seja bem-vindo, Matthew. Você é maravilhoso. Ele ganhou o quê? Ele ganhou as 2 revistas Valete, a do Trump e a do Alexandre de Moraes. Brasil, País do Futuro, do Stefan Zweig e um beijo da Ana. Exatamente.
E todo o conteúdo maravilhoso do Valete Plus. Da Valete Plus, exatamente. Então, você retirou isso, você consegue enfraquecer um dos últimos pilares do Estado moderno. Né? Mas, em boa parte, os estados estão conseguindo, e aí é que está uma das questões, como o Bitcoin, como a maioria das criptomoedas, mas vou colocar Bitcoin por ser a principal delas, como elas são, de algum modo, tem certa neutralidade, né? Os estados estão se aproveitando dessa neutralidade para atuar em favor de proteger seus próprios ativos. Ainda mais em um momento que se aproxima de grandes guerras entre nações. Estamos perto de um momento de guerras regulares. Né? Então, para que todos os estados possam proteger seus ativos, eles estão recorrendo a reservas em Bitcoin. Essa reserva estratégica serve, inclusive, para que você consiga se colocar em uma posição de não ficar dependente do dólar, por exemplo. Né? Que hoje fazemos muito negócio em dólar, e para que você consiga sair disso, cada vez mais estados estão recorrendo. Uma coisa importante, imaginem que haja uma guerra, uma grande guerra entre China e Estados Unidos. Né? Como que o Brasil estaria nessa situação? Eu acho que uma grande guerra, não acho provável, é bom deixar claro, mas se ocorresse uma grande guerra dessa, muitas moedas iriam simplesmente colapsar nesse processo. E o real seria uma delas? Não sei se o real seria uma delas, porque o Brasil tem... O Brasil tem condições anteriores para conseguir manter, porque nós temos certas riquezas estratégicas, né, que poderiam entrar nessa balança, mas não temos condições de processamento. Então, esse é um problema grande. Sim. Outro problema grande é que, quando a gente pensa... O que seria a emissão de moedas, ou melhor, o que seria que faz os países hoje conseguirem se manter solventes? É a capacidade de contração de dívida. Bom, o Brasil não parece ter grande capacidade mais de contração de dívida, o que é um problema. Mas isso aí eu acho que vamos deixar isso para depois. A minha grande questão em uma grande guerra dessa, se o Brasil quisesse continuar fazendo negociações com China, por exemplo, não seria em sua moeda nem na moeda chinesa, em uma grande guerra. Como seria isso? Através de Bitcoin. Como seria o negócio com os Estados Unidos? Aí eles iam querer fazer em dólar. Sim. Para que consigamos burlar isso... Por isso que é importante a gente ter uma reserva plural de moedas para conseguir Exato. um possível cenário futuro. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, acho que essa é uma das melhores propostas que o Renan tem. Uma das melhores. Cara, é porque, na verdade, o Renan Santos tem uma sequência, velho, de boas propostas. O Renan... Esse Renan Santos é muito bom, velho. Assim, alguém sabe o partido desse rapaz? Eu acho que é aquele da onça, sabe? Da onça. Ah, eu lembro alguma coisa, missão. Isso, missão. Isso, que tem um amarelo. Sim, porra, bom pra caramba, velho. Esse mesmo. Assim, e bonito o cenário que ele tá ali, né, agora. Realmente mesmo. Não, excelente. Grande Renan Santos. Grande homem. O homem Sim. é bom, tá? O homem é bom. Podemos ir para... Quer comentar alguma coisa, por favor? Like na live, meus lindos. Vamos para a próxima pauta. Bom, vamos trazer alguma coisa do que está acontecendo na terra de Orlando Lima. Opa! Portugal. Opa! Ah, tá. Achei que era na Bahia. Aqui. Não entendi, gente. Peraí, eu vou te mandar uma coisa pra você poder colocar aí, ô operador. Manda. Eu vou colocar aqui. Mas pode começar isso aí. Portugueses e brasileiros protestam contra Lula em Lisboa. Será que a Luana Piovani tá aí no meio? O partido tá aí a Chega favor, né? convocou a manifestação contra o presidente perto do Palácio de Belém. Oi? Olá, tudo bem? Em Portugal, o PT em Portugal organizou ato de apoio. Desce um pouquinho, por favor. Com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Portugal, nessa terça-feira, dia 21 de abril, grupos de portugueses e brasileiros se reuniram nas proximidades do Palácio de Belém, em Lisboa, para protestar contra a presença do petista no país. O partido português Chega convocou a concentração pública. A manifestação foi organizada sobre o tema de combate à corrupção. O ato reuniu cidadãos portugueses e brasileiros nas imediações do Palácio de Belém. Em contrapartida, o núcleo do PT em Lisboa mobilizou simpatizantes para o encontro em apoio ao presidente, também ao redor do mesmo local. Ambos os atos reuniram cerca de 300 pessoas em seu momento de maior público. 300 cada?
Ambos os atos sim. reuniram cerca de 300 pessoas. 300 cada ou Isso. juntos? Não, acho que ali são os dois juntos. Ah, tá. A mobilização foi motivada pela oposição à recepção oficial do presidente brasileiro em território português. A concentração teve início a 12h30 no horário local de Lisboa. O horário coincidiu com a agenda oficial do presidente brasileiro na capital portuguesa. Nossa, é estranho porque parece um texto escrito em tópicos, só que em parágrafos. Você percebeu? Tipo, ele tá umas frases meio desconectadas uma das Sim. outras. Meio IA. O ato também contou com a participação do líder do Chega, André Ventura. Aí, ó, ponto. Ele chegou ao segundo turno nas eleições presidenciais de Portugal em 8 de fevereiro, perdendo para o presidente Antônio José Seguro. Os manifestantes exibiram cartazes com críticas ao presidente brasileiro. Ponto. Entre os materiais levados pelos participantes havia faixas com a frase "Lula ladrão, seu lugar é na prisão" e imagens do petista vestindo o uniforme de presidiário. Assista a vídeos da manifestação. Paralelamente ao protesto organizado pelo Chega, o núcleo local do PD. Você já falou isso, cara? Isso aí acho que já tá bom. Acho que não precisa mais... Ele falou, é a segunda vez que ele fala isso, mas enfim. Teve uma outra vez que o Lula foi a Portugal. Foi logo, eu tava nos meus primeiros anos morando lá. Faz quanto tempo que você tá lá, Arlindo? Tô lá desde 2021. Creio que tenha sido logo no ano seguinte, ou foi em 2023, não vou lembrar. E eu fui pra manifestação. Eu fiz uma cobertura para um antigo Expresso MBL. Não tinha um Expresso? Era de manhã, né? Era de manhã. Como a manifestação era mais ou menos meio-dia e pouca, quando começou a manifestação lá, estava começando o programa aqui, e aí eu entrei ao vivo para o Expresso MBL, fazendo cobertura disso. E ali eu já conheci algumas pessoas do Chega, e cumprimentei no dia. E foi bastante grande naquele dia, né? Bastante grande. E novamente voltaram a fazer. O André Ventura, ele faz muito dessa oposição contra o PT. Ele se aproveita muito disso para fazer essa oposição ao PT. Infelizmente, ele faz isso se aproximando do bolsonarismo. O que eu nem posso falar que é um problema em si, porque eu entendo que olham para a direita brasileira ainda monopolizada pelo bolsonarismo, e ele é um amigo pessoal da família Bolsonaro, né? Uhum. Mas fizeram essa manifestação e ele aproveita para capitalizar muito voto de brasileiro, através desse antagonismo a Luiz Inácio Lula da Silva. Caramba. Isso ajuda bastante. Sim, eu lembro do movimento recente que o Eduardo fez lá em Portugal, falando dos 5 milhões de pessoas que moram fora do Brasil hoje e que poderiam votar, e ele faz todo aquele vídeo falando, olha, a diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro em 2022 foi de 1 milhão e não sei quantos mil, e vocês, brasileiros, são cerca de 5 milhões que votam fora do Brasil, poderiam ir até o consulado para votar pelo Bolsonaro, né, no caso. Sim. Mas é interessante que eles usem essa arma, né? Bom, e pessoalmente, acho que todo mundo sabe, eu tenho certa simpatia pelo Chega, né? Uhum. Eu tenho certa simpatia pelo Chega, tenho bons amigos ali, grande interlocução com o partido. Quando o Renan foi a Portugal, diversos agentes políticos do Chega quiseram encontrá-lo e fizemos reuniões com pessoas do Chega. Entretanto, acho o Chega tem um problema muito sério, que é o fato deles sempre tentarem rebaixar eles tentam sempre rebaixar, sabe, a política a um nível que me lembra muito a política brasileira. Uhum. Isso é um problema. Porque a política portuguesa, ela ainda tem uma certa literacia, você tem uma certa capacidade de diálogo superior, você tem uma disputa de teses que ainda ocorre ali. Você diz rebaixar intelectualmente o nível. Rebaixar intelectualmente, isso, exatamente. Sim. Eu acho que o debate proposto pelo Chega é um debate rebaixado. Dito isso, é o único partido que hoje faz mobilizações em Portugal. Grandes mobilizações partidárias. Mais jovem lá? Não. Então, formado cara, por pessoas mais jovens, pessoas jovens? Tem uma grande juventude, mas eles não estão mais se estabelecendo entre os jovens. Começaram a se estabelecer entre os jovens, só que algumas questões pesam muito. Uhum. Por exemplo, uma das questões que pesam decisivamente é a posição a favor de Israel do Chega. Sim. Como o Chega é um partido muito filosemita, isso fez com que a juventude masculina de direita em Portugal criasse um certo distanciamento em relação ao partido, né?